sobre uma proposta mexicana por um atleta no Flamengo, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos vocês. Antes de mais nada, só me apresentar para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio há 24 anos e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que acontece com o seu time do coração. Romildo Jundiaí está perguntando se o Oscar esfriou. Romildo, depende em que time. Eu tinha meio que previsto essa história de que a gente não teria uma definição sobre o futuro do Oscar antes do fim do contrato dele no Xangai SPG. Só para vocês entenderem, dá para fazer uma comparação com o que acontece com o Flamengo. O Gabigol já tem um acordo fechado com o Cruzeiro, mas o Gabigol precisa negar veementemente, e o Cruzeiro também na medida do possível, para não desgastar ainda mais a saída do Gabigol. O Gabigol vai ser homenageado no domingo, no jogo contra o Vitória. Vai haver uma série de celebrações, vão criar um copo especial, vão levar todas as taças para o campo. Ficaria mais chato, poderia arranhar a imagem dele se antes de o cara sair do Flamengo já existia um novo clube. Então, eu acho que para o bem do Gabigol, esse anúncio vai acontecer talvez a partir da semana que vem. Em relação ao Oscar, que tinha contrato até novembro, estendeu esse contrato até dezembro com o Xangai Port, a tendência é que esse anúncio aconteça assim que ele se desligar de lá. Até porque não é que o Oscar é rei lá no Xangai Port, ele é o dono do clube. Ganha 11 milhões e meio de reais por mês e os caras queriam que ele continuasse por lá, queriam que depois que ele se aposentasse continuasse trabalhando por lá, enfim, o cara é muito ídolo, tá? Tô vendo até aqui os próximos jogos do Xangai Port, só pra gente entender quando é que termina o calendário do time chinês. Próximo jogo, todos os jogos. Deixa eu clicar aqui, ó, e a gente já traz essa resposta para vocês também. Ó, pelo que eu tô vendo, o Xangai faz só mais um jogo, tá? Que inclusive está marcado para amanhã, no dia 3 de dezembro de 24, contra o Jiangsu, jogo da Champions League da Ásia. Tá? O Xangai vem de vitória contra o Ulsan fora de casa e amanhã recebe um outro time chinês, deve vencer também. E aí sim, a partir daí, o Oscar fica livre para anunciar o seu futuro. Oscar que termina a temporada, deixa eu só pegar os números dele, que isso é legal também da gente destacar, né? Oscar, 33 anos de idade, se despede amanhã do Xangai, tá? Ó, temporada atual de 38 jogos, 15 gols e 29 assistências. O cara tem quase uma assistência por jogo, se a gente somar assistências e gols, são 44 participações em gol em 38 jogos, ele tem mais de um gol, mais de uma participação em gol por jogo. O Átila Zapata quer saber se o Alejandro do Vitória pode pintar como reserva do Pedro. Acho uma maluquice. Eu acho que o Alejandro tem arrebentado com a camisa do Vitória, mas não conseguiu se destacar em nenhum outro clube. Era uma baita promessa no Galo, não vingou no time principal, passou pelo Red Bull Bragantino sem destaque. Eu acho que correria-se o risco de contratar um Carlinhos 2. O Flamengo está muito atrás de um cara chamado David Washington, que é um menino de 19 anos de idade que pertence ao Chelsea. Ele havia sido comprado do Santos. E o menino tá louco para jogar no Flamengo. Eu ouvi de uma pessoa do staff dele que o David Washington toparia fechar com o Santos. A questão, com o Santos não, perdão, com o Flamengo. A questão é que o Chelsea não quer negociá-lo por empréstimo nem em definitivo com clubes brasileiros, porque entende que ele vai fazer sucesso com a camisa do Chelsea. Bora falar agora sobre uma proposta na mesa do Flamengo. Rubro-Negro recebeu nas últimas horas uma oferta do Pumas do México pelo volante Alan, aquele mesmo contratado do Atlético Mineiro. A oferta do time mexicano é de empréstimo de uma temporada por US$ 1 milhão ou mais ou menos 6 milhões de reais. A opção de compra ficaria fixada em US$ 4 milhões ou 24 milhões de reais. Na teoria, um bom negócio. Na prática, um péssimo negócio. Isso porque o Flamengo comprou o Alan na metade do ano passado por 8 milhões e 200 mil euros. O jogador não conseguiu decolar com a camisa do Flamengo na atual temporada, 39 jogos, vários deles na condição de reserva, nenhum gol e nenhuma assistência. A pergunta que eu deixo para você é: melhor aceitar o prejuízo e se desfazer do jogador ou aguardar por propostas melhores ou então até insistir para que o Alan retome a condição de titular? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Wanderson Dassi, Vargas não, perdeu 2 gols sábado, não tem como, tava 2-1 pro Botafogo, o Botafogo fez 2-0, né? Aí o Vargas faz o gol do 2-1 e perde 2 chances
Cara, a segunda bem fácil. A primeira não estava tão fácil assim. Uma baita bola do Mariano. Foi do Mariano, pessoal? Acho que foi do Mariano, né? Que ele bate de esquerda por cima do gol. E aí estão especulando que o Vargas pode pintar no Cruzeiro ou no Flamengo. O que está acontecendo? Só para vocês entenderem. O André Cury é empresário do Vargas. Ele está tentando colocá-lo em qualquer time de futebol grande do país. E ele tem uma boa relação com o Alexandre Matos. Pronto, foi o suficiente para que começassem a dizer que ele poderia ser contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro nega veementemente, admite que foi sugerido, mas que não vai contratá-lo, tá? No Flamengo também, chance nenhuma de o Vargas pintar. O Nicola, o Flamengo está levando o Caleri no São Paulo? Não. Nem quer e nem vai levar. Por mais que queira, o Landim disse para o paparazzo rubro-negro que o sonho dele era contratar o Caleri, mas a verdade é que o Landim não apitará mais nada em algumas semanas, tá? Vamos para as informações, galera. Antes de mais nada, quero fazer um elogio ao técnico Felipe Luiz por novamente saber se comunicar muito bem com o torcedor do Flamengo em uma entrevista coletiva. Se os treinadores soubessem a importância de uma entrevista coletiva, eu tenho certeza que eles dariam mais valor a esse momento. Por quê? É o momento que eles podem conversar com o torcedor. E quando eu digo conversar com o torcedor, obviamente não é na maneira literal, mas é aquele momento que ele pode passar o recado dele para os torcedores. O jornalista está ali apenas para fazer perguntas e aí ajudar o torcedor a entender o que o treinador deseja fazer. E o Felipe Luiz, ele foi muito bem. Você pode não concordar com o que ele diz, mas ao menos você entende qual é a dinâmica de trabalho dele, o que ele tentou fazer, o que ele quis fazer. E, enfim, novamente uma entrevista coletiva muito boa, ele elogiando os jogadores, elogiando os volantes. Enfim, acho que o torcedor rubro-negro tem que ficar extremamente otimista pelo futuro. Independentemente de quem vença a eleição, isso aí está notório. Quem vencer a eleição não vai demitir o Felipe Luiz, muito pelo contrário, vai mantê-lo. Todo mundo já falou isso abertamente. E tá certo, tem que manter. Porque se ele tá conseguindo fazer um bom trabalho, mesmo diante de todas essas adversidades, elenco com muitos jogadores lesionados, desfalque a todo momento, chegou no meio da temporada, pegou um deserto ali de 10 no time do Flamengo e mesmo assim ele tá indo muito bem. Acho que com o começo de uma pré-temporada, ele ajudando na montagem do elenco, eu tenho certeza que o trabalho pode crescer ainda mais. Então parabéns ao Felipe Luiz pelo jogo que o Flamengo fez diante do Internacional, embora tenha caído de produção no segundo tempo, mas foi uma vitória extremamente importante diante de um rival muito difícil, que é o Internacional. Vamos para as informações, galera. O fisioterapeuta do Flamengo, Márcio Puglia, deu uma entrevista à Flá TV e ele explicou de maneira detalhada qual é a situação de cada jogador que está no departamento médico e os prazos de retorno desses atletas. Vamos lá. Everton Cebolinha, abre aspas para o Márcio, fisioterapeuta do Flamengo. O Everton está respondendo muito bem às progressões que estão sendo feitas de fortalecimento e carga de trabalhos específicos, porque a gente vai trabalhando a reabilitação do tecido e levando isso para a especificidade do futebol. Ou seja, começa de forma indoor, de forma mais controlada e começa a transferir isso para o campo. Essas duas etapas são muito importantes e o que a gente está vivenciando agora é exatamente isso. Já estamos com ele no campo, então ele já está terminando a etapa de transição com a fisioterapia e iniciando a transição com a preparação física provavelmente ao longo das próximas semanas. A ideia é que chegue na pré-temporada numa condição boa para estar fazendo, teoricamente, parte com o elenco. Talvez com alguns ajustes ou outros que são necessários para quem está retornando de lesão. Arrascaeta, um atleta com um procedimento um pouco mais simples no aspecto de reabilitação, mas que também requer cuidados. As respostas dele aos estímulos que vêm sendo dados estão sendo muito boas. Ele está só com umas 2 semanas de reabilitação. É um processo para 4 ou 6 semanas. A gente acredita que o tempo que tem com ele também vai ser o suficiente para chegar na pré-temporada bem junto com os demais atletas. O Pedro vem de um processo muito bom de recuperação, acima até do esperado para o tempo que ele tem, completando 10, 11 semanas agora. Nesse período, normalmente, a gente ainda está controlando o quadro inflamatório, vendo o arco de movimento e ele já restaurou toda a amplitude de arco e vem realizando trabalhos na academia. Podemos falar que conseguimos ir um passo a mais nesse momento da reabilitação. Pedro está numa etapa que seria mais forte a partir do 3º mês, e a gente conseguiu algumas semanas antes começar em uma boa fase de fortalecimento. O que no aspecto geral de reabilitação é muito bom porque nos dá um tempo maior dentro desse processo e também curtando talvez lá na frente o retorno dele. Sem falar muito sobre prazo porque existe um tempo mínimo para isso, de 6 a 8 meses. Vinha, esse aí, muito complicada a situação. O Vinha também vem em processo de recuperação bom de um procedimento cirúrgico que foi realizado. Já iniciou os trabalhos de fortalecimento também na academia. Vem fazendo os aeróbicos sem impacto que a gente chama, fazendo também trabalho na piscina. Tem sido bem satisfatório no aspecto geral. Está evoluindo dentro do esperado. É uma lesão complexa de no mínimo 10 a 12 meses para que volte. Bom, tá aí, querendo ou não, o panorama geral desses jogadores que são importantes e alguns vão demorar ainda mais. Por exemplo, o Vinha só no meio do ano que vem mesmo. E muita gente fala assim, tem que liberar o Ayrton Lucas, negociar o Ayrton. Não, tem que ficar com o Ayrton Lucas e Alexandre. O Vinha vai demorar a voltar e sabe-se lá como ele vai voltar. Falando de Flamengo e Criciúma durante a semana, galera, jogo importante para o Criciúma, para o Flamengo não. Vamos ser bem francos aqui, lembrando que o jogo é quarta, 8 horas da noite. O jogo não vale de nada para o Flamengo, tanto é que a diretoria e a comissão técnica devem bater o martelo amanhã
no treino para não relacionar o Gabigol, porque o jogador está pendurado e eles estão pensando na despedida de Gabigol para domingo. Se ele for relacionado para o jogo, pode ficar no banco de reservas, mas se ele levar um cartão amarelo mesmo no banco de reservas, ele não pode jogar diante do Vitória, ou seja, a festa não teria o principal personagem, que é o Gabigol. E o Flamengo está organizando aí uma série de ações de marketing, ingresso com o rosto do Gabigol, copo com o Gabigol, para se despedir do ídolo do Flamengo. Lembrando que Gabigol é o 6º maior artilheiro da história do Flamengo, com nada mais nada menos, 160 gols. É muito gol, hein? Em 307 jogos, conquistou 13 títulos, sendo 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 estaduais. É muito título, muito gol, muitos jogos, e independentemente do que ele fez, deixou de fazer, para mim vai continuar sendo ídolo, nada vai apagar. Acho que a idolatria de alguns torcedores com o Gabigol pode ter diminuído, beleza? Mas na história do Flamengo, ele vai continuar sendo ídolo. E para esse jogo contra o Criciúma, quem vai apitar o jogo vai ser Wilton Pereira Sampaio, ou seja, promessa aí de emoção na arbitragem para esse duelo importante para o Criciúma. Para o Flamengo, não. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, informação importante já de mercado da bola. Antes, eu trouxe uma informação envolvendo o Fluminense, que o Pachuca do México fez proposta para ter John Kennedy do Fluminense por empréstimo com opção de compra girando em torno de 36 milhões de reais. Beleza, eu dei essa informação. E aí, apurando mais detalhes, eu descobri uma outra informação envolvendo um atleta do Flamengo, que é o volante Alan. O Pumas do México, que é o volante, tem o desejo de contratar o volante também por empréstimo com opção de compra. Na verdade, o empréstimo seria pagando $1 milhão e uma opção de compra estabelecida em $4 milhões. Vamos lá, pagar pelo empréstimo $1 milhão? Acho até ok. 6 milhões de reais que o Flamengo embolsaria apenas por emprestar o jogador. Tá? E a opção de compra de $4 milhões daria, na cotação de hoje, 24 milhões de reais. É um valor muito baixo em relação àquilo que o Flamengo pagou ao Atlético Mineiro para comprar o volante Alan. Na ocasião, cerca de 9 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais. Os empresários confirmaram que o interesse do Pumas é real, que tem essa conversa, esse interesse, mas tudo depende também da eleição presidencial no dia 9 de dezembro, ou seja, segunda-feira que vem, não tem como ter nenhum movimento antes disso. E tudo depende também do jogador aceitar. Ou seja, não quer dizer que vai acontecer. O Pumas quer. Ele entrou em contato com o empresário do atleta, beleza, mas o jogador vai querer? Porque depende do salário, quanto o Pumas vai oferecer ao Alan durante o empréstimo. E o Flamengo, a futura gestão, vai querer se desfazer do Alan por esses valores, por esse mal de negociação? Ou seja, tudo que a gente trouxer de informação envolvendo o mercado da bola depende muito da eleição presidencial que está chegando, repito, na próxima segunda-feira, no dia 9 de dezembro. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado das informações. Continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Uma ótima semana para todos vocês. Beijo, forte abraço. Fui! Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, as informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo. Segue pra mais, vamos que vamos.